Glórias a Deus, irmãos, aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos, passando um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa, em nome de Jesus. A palavra hoje é bem breve, irmãos. É o Salmo 150. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. O salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus, né, irmãos? Então, em todo tempo, né? Em todo tempo, em todo lugar, que nós venhamos exaltar o Senhor. Porque é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos levanta todos os dias, né, irmãos? É Ele que conduz os nossos passos, é Ele que nos direciona, né? O que temos que fazer, porque senão nós ficaríamos perdidos, né, irmãos? Se não tivermos o direcionamento do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, nós simplesmente ficaríamos perdidos ou caídos à beira do caminho, né? Então é mais ou menos isso, né, irmão? Irmãos, né? Irmãs, tudo é para a honra e glória do Senhor. Nós só temos que glorificar o Senhor, porque é Ele que conduz, né? É Ele que conduz tudo e é Ele que faz. Nós não fazemos nada com as nossas mãos e nem com as nossas forças. Ai daquele que quer fazer com a própria força, com o seu próprio direcionamento, né? Que muitas vezes acham, né, que estão comandando, pode comandar na terra, né? Mas os planos espirituais quem comanda é Deus, né? Então que o nosso direcionamento, né, as nossas atitudes que venha do alto primeiro e assim na sequência aqui na terra, em nome de Jesus, né? Que sejam ligados no céu e após então o Senhor liberados para nós aqui na terra. Muitas vezes não entendemos, né, irmãos? Muitas vezes não entendemos o processo, né? Não entendemos o processo, mas o Senhor entende, né? O Senhor sabe o que Ele está fazendo, né? Muitas vezes o Senhor, Ele dá tempo a tempo, né? Para que muitos venham deixar de fazer suas escolhas, de ter as suas atitudes, né? Daquilo que eles acham que é correto, né? Que muitas vezes eles acham que é correto, mas aos olhos de Deus não, né, irmãos? Então aqui eu costumo dizer, aqui na terra nós temos que servir a Deus Pai Todo-Poderoso, né? Só que, irmãos, sabe que existe dois caminhos, né? O caminho do bem e o caminho do mal, né? Muitos acham que estão no caminho do bem, às vezes no caminho até estão, né? Mas não estão fazendo bem, né? O bem o que que é? Amar o seu próximo, né? Como a ti mesmo. O que que eu digo? Eu vou me ferir? Eu vou me cortar? Só se eu for doente mental ou algum outro problema que eu possa vir ter, né? Mas eu não vou me ferir, eu não vou me cortar, eu não vou me mutilar, né? Uma pessoa que faz isso, infelizmente, não está com o Espírito Santo de Deus, né? Não está com a presença de Deus, não está servindo ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Está no outro lado do caminho. E muitas vezes, né, acontece isso. Mas quem somos nós para julgar? Nós temos que nos examinar, para que nós não venhamos a pegar esses atalhos, esses caminhos que vão nos levar para perdição e que vão nos levar a perder a promessa de Deus em nossas vidas, né? O Espírito Santo de Deus, ele não habita em tempo, né?
Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Só que se nós tivermos com más atitudes, más obras, né? O Senhor não vai habitar. O Senhor não vai habitar. O Espírito Santo não vai habitar ali, né? Então que nós não venhamos. Nós não estamos enganando ao nosso próximo. Nós não estamos ferindo ao nosso próximo. Mas estamos nos ferindo, né? Ferindo principalmente a nós e tirando as bênçãos de Deus de nossas vidas, né? Então é muito sério, né? Que todos nós venhamos a refletir e não colocar a mão, né? Deixar o Senhor trabalhar, mesmo, né? Mesmo, porque muitas vezes nós falamos, nós pessoas, né? Acabamos atrapalhando o trabalhar de Deus, né? Acabamos atrapalhando. Então, nós muitas vezes temos que deixar a pessoa descobrir por sua própria, porque eu digo assim, irmãos, amigo é aquele que te aproxima de Deus. Amigo é aquele como que eu vou te dizer? Amigo é aquele que dá um bom conselho, né? Amigo é aquele que fala coisas boas, não aquilo que você quer ouvir, que muitas vezes precisamos ouvir coisas duras, né? Mas que seja pelo Espírito Santo de Deus, não pelo homem, né? Não pelo homem, né? Ou que seja pelo amor. Porque tudo aquilo que nós colocamos o amor em primeiro lugar, né? Prospera, irmãos. Tudo aquilo que nós colocamos a mão, que colocamos o pé, que seja com o nosso amor, com o nosso coração, e se for planos de Deus, né, irmãos? Porque não adianta eu querer fazer com amor a maldade. Que lógica tem essa? Como que eu vou amar alguém e desejar um mal para essa pessoa? Como que eu posso amar alguém e querer me distanciar da pessoa? Como que eu posso amar alguém e querer a maldade da pessoa, né? Então não é amor, infelizmente é o que eu estou dizendo, né? Nós só vamos conhecer quem realmente está com o Espírito Santo de Deus e que está servindo o verdadeiro Deus Pai Todo-Poderoso pelos seus atos e pelas suas atitudes, pelo seu equilíbrio, né? De enfrentar a situação, porque a adversidade vem a todos os dias, se duvidar todas as horas, né? Cada um. E através dessa adversidade, o Senhor está nos capacitando, irmãos, né? Porque não tem como o Senhor nos colocar em nossa mente, em nosso coração. Ele pode direcionar, mas Ele precisa trabalhar, Ele precisa moldar. E através do moldar que vem as adversidades, para que o Senhor venha nos testar realmente se estamos preparados para receber aquilo que Ele tem para nos entregar. O Senhor não vai entregar uma criança uma missão de um adulto, né? O Senhor não vai entregar uma missão de um povo grandioso para o menino, né? Ou para a menina, não, né? E através dele nos amadurecer com as aflições, que todos os dias, né? Então é permissão do Senhor. É permissão, Ele não nos deixa cair. Ele não nos deixa desfalecer no caminho. Mas Ele a permite, né? Ele permite. Mas glórias a Deus, né, irmãos? Então, o que eu digo, né? Que nós venhamos a louvar o Senhor, né? Que nós venhamos a buscar o direcionamento todos os dias de nossas vidas. No nosso deitar, no nosso levantar. É maravilhoso estarmos em paz com Cristo, né? É maravilhoso estarmos em paz com nós mesmos. É maravilhoso quando deitamos e conseguimos dormir até além do que deveríamos dormir, né, irmãos? Então, eu digo, o Senhor é maravilhoso em todo o tempo. Então, que nós venhamos a louvar o Senhor e buscar esse direcionamento, né, irmãos? Porque às vezes, a hora que as provas vêm, a aflição vem, às vezes é o teste do Senhor para Ele nos entregar a bênção. Mas ali nós nos perdemos mais ainda.
começamos a nos revoltar com quem está próximo, principalmente com quem nós amamos. Quantas vezes queremos descontar, né, o nosso descontrole naquela pessoa que nós amamos, que muitas vezes aquela pessoa está orando por nós, está clamando, só não caímos ainda porque aquela pessoa está orando por nós, está intercedendo junto a nós. E nós tentamos derrubar a pessoa, tentamos humilhar a pessoa, denegrir a imagem da pessoa, né? Então, geralmente, irmãos, infelizmente, o ser humano é falho, muito falho, né? Nós queremos colocar nas pessoas, culpar as pessoas das nossas falhas, né? Eu estou dizendo nós, porque eu também sou falha, mas isso que eu estou dizendo é no geral. É a mulher, é o homem. Pode prestar atenção, irmãos. Geralmente, quem nós amamos, que sofre mais as consequências das nossas derrotas, né? Daí começamos a trocar as mãos pelos pés, né? Fazer coisas erradas. E a cada dia mais vamos nos distanciando de Deus e do propósito de Deus e da pessoa que nós amamos. E às vezes ainda culpamos a pessoa. Não, tá se distanciando, tá aí. Não, irmãos. Ninguém se distancia de ninguém se não for permissão de Deus. Ninguém faz nada se estiver na presença de Deus, se estiver servindo o Deus vivo, não acontece nada sem a permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Se Deus está tirando, é porque está havendo falha. É porque muitas vezes houve muitas falhas e não houve conserto. O Senhor pede conserto. O Senhor gosta da justiça. O Senhor ama os justos. E por que o Senhor vai estar estendendo o braço sobre a injustiça? Né? Ele vai estar condenando a própria pessoa. Porque no juízo final a pessoa vai se condenar. Aliás, a pessoa já está condenada, né? A pessoa já está condenada. Só está esperando a hora certa para prestar conta com Deus de tudo aquilo que precisa ser prestado. Então, irmãos, que nós venhamos nos examinar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias e todos os dias. Eu falo assim, eu temo, mas eu temo mais pelos meus filhos. Então é muito fácil, assim, quando nós temos alguém que amamos muito. Porque muitos hoje não temem porque o amor se esfriou. Porque muitas vezes ela não ama nem a si mesma, né? Ela não ama nem a si mesma, ela não tem aquele amor, assim, um amor de pai para filho. Como que ela vai temer a Deus se nem a si próprio ela ama? Que é bíblico que diz que o amor se esfriaria, né? Nos fins dos tempos o amor. E realmente eu percebo isso, irmãos. Então, aquele que ama, que tem seus filhos próximo, eu falo assim, é mais fácil de ter temor a Deus. Porque a gente ora pelos filhos, a gente clama pelos filhos, né? É muito mais saboroso, né? Nós termos, né, a nossa herança que o Senhor entregou em nossas mãos. Que nós temos temor, que nós temos que zelar. Quando temos que zelar de alguém, proteger alguém. É um sentimento muito bom. É o verdadeiro amor, né? É o verdadeiro amor de Deus. Quando sentimos, quando temos sentimentos, né? É mais fácil o Senhor trabalhar em nossas vidas. É mais fácil. Porque em tudo estamos prestando atenção, tudo estamos buscando o direcionamento do Senhor. Para que nós não venhamos errar. Para que nós venhamos ser exemplo para os nossos filhos, para a nossa família. Tudo se torna mais fácil, né? Então, que nós venhamos nos examinar, né? Que nós venhamos a buscar a presença do Senhor todos os dias, né?
que nós venhamos a orar ao Senhor, né? Não importa o momento nem a hora. A oração não precisa ser em voz alta, irmãos. Quantas vezes, né, oramos em silêncio, que muitos acham que a oração ela tem que ser para estrondar. Existe um tempo para todas as coisas, né? Na hora de você clamar ao Senhor, no seu íntimo lá, tudo bem. Mas a oração ela cabe em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Muitas vezes clamamos, né, em silêncio mesmo, irmãos, em silêncio. O Senhor nos atende. Quantas vezes nós oramos e o Senhor nos responde, né? Nos responde. Às vezes naquele exato momento, às vezes daqui um dia, dois. É o tempo do Senhor, não é o tempo nosso. Aquilo que funciona para mim já não funciona para o meu irmão, para minha irmã, né? Nós fomos feitos, cada um tem uma forma, não somos iguais. Nem os irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, não tem o mesmo caráter, não tem a mesma. Cada um tem uma forma de ser, né? Mas isso não nos impede de cada dia estarmos mais próximos do Senhor, de cada dia estarmos mais próximos da presença do Senhor, do direcionamento do Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Eu vou ler o breve resumo e após o breve resumo vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, que venhamos a louvar ao Senhor com todo o nosso fôlego, porque o Senhor é santo, santo, santo. Louvai ao Senhor com os nossos atos. Irmãos, atos, palavras. Irmãos, palavras é muito fácil. É muito fácil nós cobrarmos do nosso próximo aquilo que nós não fazemos, né? Para sermos exemplos. Um pai, para ser um bom exemplo de um filho, ele tem que ter umas boas atitudes, para que o filho venha falar, eu quero ser como meu pai quando eu crescer, né? Então, atos, palavras e ações de gratidão. Gratidão e humildade, né? Que não adianta como palavras. Eu sou grata ao Senhor, eu sou grata pelos meus filhos, eu sou grata pela minha vida, pela minha casa, pelo meu carro, pela minha saúde, né? Tá, glória a Deus, somos gratos. E as nossas atitudes? Ela mostra que realmente somos gratos? Ou falamos que somos gratos e daqui a pouco estamos murmurando? Ou daqui a pouco nós estamos falando, não, eu não gosto, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, porque infelizmente o ser humano é assim, né? Ele é envolvido por ter, infelizmente, e não por ser. Então que nós venhamos buscar em ser para ter. Porque se sermos para o Senhor, para os nossos filhos, vamos ter o melhor dessa terra. Glórias a Deus. Então, a gratidão e a humildade nos abre portas imagináveis. Sejamos mais próximos da imagem e semelhança do nosso poderoso Deus. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Assim seja. Então, é mais ou menos isso, né, irmãos? Quando somos gratos por tudo, até pela prova. Muitas vezes o Senhor abre uma porta que nós nem imaginávamos. Coisas inimagináveis acontecem na nossa vida, coisas que nós não imaginávamos, que poderíamos ter o merecimento de receber ou de ser, para depois termos, né? Glórias a Deus. Quem sabe, quem esquadrinha, quem sabe o nosso futuro é o Senhor. Então que nós nunca venhamos a julgar, né, irmãos? O julgar a capa, não, que nós venhamos a ser amigos, ser parceiro, ser os dons que Deus nos entregou a cada dia mais, sermos humildes, sermos gratos, né?
Glórias a Deus, irmãos. Vamos estar orando por todos agora, em nome de Jesus. Papai, te glorificamos e te bendizemos. Quão grande és o Senhor, quão poderoso és o Senhor. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor venha chegar nos quatro cantos da terra, dissipando todo o mal, Senhor. Dissipando tudo aquilo que atrapalha o seu povo de estar na sua presença, de cumprir o propósito do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Que seja quebrado o arco do forte, Senhor, em nossas vidas, dos nossos e de todos aqueles que estejam ouvindo essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha libertar, Senhor, tudo aquilo que é merecimento nosso, tudo aquilo que plantamos, Senhor, que o Senhor venha nos entregar em nome de Jesus, Senhor. Que todos aqueles, Senhor, que não tiveram um bom plantio, Senhor, que venha se converter na sua palavra, Senhor. Porque tudo aquilo que plantamos para o Senhor nunca é em vão, Senhor. Geralmente, Senhor, o Senhor nos dá 1000 vezes mais, em nome de Jesus, papai. Que o Senhor venha quebrar o arco do forte, Senhor. Quebrar as correntes, os ferrolhos, Senhor, a nosso favor, dos nossos filhos, de todos os nossos, em nome de Jesus. Que haja renovo, que haja restauração, que haja cura, que haja libertação, Senhor. Nada para a nossa honra e glória, mas sim para a tua honra e glória, Senhor. Que o Senhor venha quebrar toda a célula cancerígena, Senhor, que venha se instalar no nosso organismo, dos nossos filhos e dos nossos, e de todos aqueles que estejam ouvindo essa live, Senhor, que seja quebrada e aniquilada em nome de Jesus, Senhor. Que toda doença crônica, Senhor, toda diabetes, toda pressão alta, tudo aquilo que não provém do Senhor, que seja quebrado e aniquilado em nome de Jesus, papai. Te glorificamos e te bendizemos, Senhor. Quão grande és o Senhor. Quão poderoso és o Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glorificado, exaltado o santo nome do Senhor. É impressionante, irmãos, mas toda vez que eu oro, a imagem clareia. Mas glórias a Deus, né? Na última que eu fiz foi exatamente agora mais ainda. Mas nada é para a nossa honra e glória. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Nós é que não sabemos de nada. Que eu falo, nós temos o poder em nossas mãos, mas o não poder para fazer o mal, irmãos. O poder para fazer o bem para o nosso próximo, para a nossa vida. Porque quando fazemos o bem para o nosso próximo, nós estamos fazendo o bem para nós, né? A oração cura, liberta, restaura, renova o nosso espírito todas as manhãs, irmãos. A oração é como se as nossas células todo dia se renovassem na presença do Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos orar, né? Que nós venhamos a ter esse vício pela oração, né? Pela busca da presença do Senhor. Quando fazemos a obra, é impressionante. Deitamos e dormimos, e no outro dia eu me olho assim, meu Deus, como eu estou bonita. É mais ou menos isso, irmãos. Então que nós venhamos a buscar não pela beleza física, mas sim a beleza espiritual, que é a principal. Como eu disse, é de cima para baixo, né, irmãos? Que nós venhamos a servir esse Deus, que Ele venha mandar nossas bênçãos do alto, que não seja da terra, mas que seja de cima para baixo. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Ia ser uma breve oração, né, irmãos? E acabou se estendendo. Mas glórias a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós é que não sabemos de nada, né? Glorificado e exaltado o santo nome do Senhor. Que todos tenham um ótimo final de semana, em nome de Jesus, né? Que o Senhor venha restaurar, curar, libertar, dar o renovo para tudo aquilo que precisa ser renovado, em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz de Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo venha vos abençoar e vos iluminar, em nome de Jesus. Amém, assim seja. Glórias a Deus.